Olá pessoal, meu nome é Irene Falcone, eu faço parte da empresa Civitec, a criadora do sistema NutriCálculos. Eu estou aqui para mostrar para vocês, vou fazer uma introdução de como utilizar o sistema NutriCálculos. Bom, você que adquiriu esse sistema, que já colocou teu login e senha, vai aparecer essa tela, né? Nessa tela a gente vai incluir um paciente. Então, esse maisinho aqui seria para incluir, né, adicionar um paciente. Então, nessa tela aqui do paciente, dados do paciente, você coloca o nome do seu paciente. Eu vou colocar um paciente teste. Aqui você pode colocar o e-mail, o nível de escolaridade, a profissão. Mas o que é muito importante a gente colocar aqui, ó, é a data de nascimento dele. Então, ele nasceu em 1978. Ah, ele nasceu, não foi em janeiro, foi em abril, dia 20 de abril. Então eu coloquei aqui, ó, já apareceu a idade dele aqui, 45 anos, né? Aí a gente vai colocar o que? A identidade de gênero. Eu vou colocar como masculina. Por que é importante a gente colocar a identidade de gênero e a data de nascimento? Porque mais para frente na antropometria a gente precisa desses dados para poder fazer o cálculo. E no planejamento de cardápio também, certo? Então, a gente vai fazer o quê? Vamos salvar esse paciente. Então, salvo com sucesso. A partir daí, nós vamos para a consulta. Aqui, ó, não tem nenhuma data de consulta. Então, nós vamos criar uma data de consulta que aparece aqui, ó, no dia de... Sempre vai aparecer na data do dia mesmo. Hoje é dia 27/8, então a consulta vai ser no dia 27/8. Sempre que tiver essa tarjinha aqui, ó, vermelha, é porque você fez alguma coisa aqui no sistema e precisa salvar. Então, nessa tela aqui de anamnese, aqui eu vou explicar mais pra frente, passo a passo, só dar uma pincelada mesmo aqui agora. Você pode colocar aqui se a pessoa é vegetariana, se é vegana, qual que é o objetivo da consulta? Ah, o objetivo da consulta é perder peso. Então, você coloca aqui. A pessoa tem alguma patologia, ela tem diabetes tipo 2. Você coloca aqui o uso de medicamentos, suplementos. Então, aqui é bem interativa essa tela, né, para você poder utilizar. Então, eu vou deixar na próxima, eu vou fazer um vídeo detalhando passo a passo o que a gente faz com essa parte aqui da anamnese, certo? Então, nós vamos agora para a antropometria. Aqui na antropometria é muito importante a gente colocar, pelo menos, você coloca aqui a equação que você vai utilizar. Aqui você pode utilizar a DRI, pode usar a MIFIN, no caso, o paciente é uma paciente obeso, então a gente utiliza muito essa MIFIN aqui. Hoje eu vou utilizar a DRI. Então, utilizando a DRI aqui, qual que é a atividade física do nosso paciente? Quando a gente chega nessa tela, a gente já sabe se o paciente, porque como passou pela anamnese, né? Nós já sabemos se ele é sedentário, se ele faz algum tipo de atividade ou não. Então, aqui fica fácil preencher. Esse paciente, ele é sedentário, não faz nenhum tipo de atividade física, certo? Qual que é a altura desse paciente? Ele tem 1,78 de altura e ele pesando, nós pesamos ele já, então ele tem 90 quilos, certo? Toda essa parte aqui, ó, das dobras, eu vou explicar também depois certinho no outro vídeo, mas é bem tranquilo também preencher aqui. Vamos observar, colocamos aqui a altura dele, o peso, já apareceu aqui, ó. O IMC dele é 28,41, certo? Então ele tá com, tem a classificação dele que ele tá com pré-obesidade, certo? Então, aqui, ó, já apareceu aqui o GEB, já apareceu o GET aqui também, que é o gasto energético total. Vamos supor que se ele fosse um paciente que fizesse exercício moderado, né? Aqui, ó, já vai mudando sozinho. Então, a partir do momento que você coloca aqui, aqui já vai mudando os dados conforme as diretrizes, certo? Então, eu vou salvar aqui. Então, salvei. Vamos para o planejamento de cardápio, que é muito interessante essa tela. Essa tela aqui, ó, ela é muito rica. Então, eu vou mostrar para vocês, como esse vídeo aqui é um vídeo mais introdutório mesmo, então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz um planejamento. Lembrando que eu irei gravar um outro vídeo explicando
passo a passo, porque tem muita coisa nessa tela aqui, sabe? Então, hoje vai ser uma introdução mesmo. Olha, aqui nós não temos nenhum planejamento, porque aqui quando a gente tem o planejamento, vai aparecendo sempre aqui em cima, ó. Então aqui a gente pode ter, por exemplo, o recordatório do paciente. Você pode, atendendo o seu paciente, você já pode vir aqui, colocar o recordatório e conforme ele vai falando o que ele toma no café da manhã, no almoço, você já vai colocando tudo aqui para saber se esse paciente ele consome, quanto que ele consome de carboidrato, de proteína, de lipídios, para você poder montar o cardápio. Então, eu vou fazer de conta aqui, né, que eu já sei até o recordatório dele, vou montar um cardápio para esse paciente. Então, eu vou colocar aqui, ó, um cardápio, diário. Eu vou colocar um cardápio que seria um cardápio diário, certo? Tá aqui, ó, um cardápio diário. E vou salvar. Essa tela aqui também, você pode fazer um planejamento e salvar na base, né? Você pode salvar esse planejamento na base. Por quê? Eu fiz um cardápio de 1.800 calorias. Eu posso salvar como 1.800 calorias aqui, ou pode salvar, de repente você faz um cardápio para uma pessoa que tem diabetes tipo 2 e você quer utilizar esse mesmo cardápio para um outro paciente que, de repente, você percebe que fazendo anamnese com esse paciente, que é meio parecido com esse outro que você já tinha pronto aqui na base. Então, você pode salvar esse planejamento e utilizar. Como a gente não tem nenhum cardápio aqui salvo, então eu vou criar o diário, certo? Então, dou salvar. Aqui a gente pode criar diário, posso colocar aqui recordatório. Eu posso criar um cardápio também para pós-treino, pré-treino e assim por diante. Então, eu vou criei agora aqui, ó, já está criado o cardápio diário. Tá, a gente precisa saber qual que seria o valor energético total. Quantas calorias a gente vai colocar para esse paciente? Esse paciente, ele precisa, vamos pensar, ele precisa emagrecer e vamos colocar aqui, ó, 1.600 calorias no dia. Aqui nós vamos fazer o quê? No café da manhã, almoço, jantar e ceia, nós vamos fazer essa distribuição desses 1.600 calorias. Então eu vou vir aqui no café da manhã. No café da manhã eu vou colocar, vamos colocar no café da manhã para ele, que seria café da manhã e colação, vou colocar 30%. No almoço, eu vou colocar aqui no almoço 20%. No lanche da tarde eu vou colocar 20% e no jantar ceia vou colocar 30%, né? Então nós estamos falando aqui em 100%. Se eu quiser vir aqui também, ó, e colocar pré-treino, pós-treino, eu posso colocar também, incluir aqui, certo? Então, agora eu não vou incluir, eu só vou deixar esses que estão aqui mesmo, café da manhã, né, colação, almoço, jantar e ceia, com um valor de 1.600 calorias. O que a gente pode fazer, ó? Sempre quando tá vermelhinho precisa salvar, então eu já vou salvando. Vou vir aqui no café da manhã que você escolhe, eu posso escolher o almoço para começar, o café da manhã, o lanche, então eu vou começar aqui, ó, café da manhã, ficou até marcadinho. Eu vou vir aqui e vou adicionar um alimento, certo? Então vamos clicar aqui, aqui aparece grupo de alimentos ou alimentos. O que seria o grupo de alimentos? No café da manhã desse paciente, ele gosta de comer, por exemplo, um ovo mexido. Ele gosta de ovo mexido, café da manhã, vamos colocar aqui que ele consome o quê? Um ovo mexido com queijo. Então, a gente pode até criar um grupo, ovo mexido com queijo. Então, vamos incluir aqui no grupo, ó, ovo mexido com queijo. O que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos colocar o que vai no ovo mexido, né? O que vai no ovo mexido? Vai o ovo, certo? Então, a gente já pode criar esse grupo e colocar aqui, ó. Vou colocar o ovo, vem aqui, ó, ovo de galinha, certo? No ovo mexido, a gente utiliza 2 ovos. Então, se utiliza, vamos pensar que cada ovo tem 50 gramas, então vou deixar aqui 100 gramas. Medida caseira, 2 ovos, certo? Coloquei aqui. O que mais que vai?
Ah, eu coloquei que vai queijo também, então a gente pode colocar aqui, ó. Então, vou utilizar um queijo mussarela, né? Ele usa um queijo mussarela. Queijo tipo mussarela aqui, ó. Quanto de queijo que a gente utiliza nesse ovo mexido? 50 gramas. Então, eu coloco aqui, ó, 50 gramas de queijo, que daria, sei lá, em medida caseira, você pode colocar aqui, sei lá, três fatias de queijo. Deu 50 gramas, certo? Que mais que a gente pode colocar aqui? Ah, ele come esse ovo mexido com ovo, queijo, mussarela, e também pode colocar um tomate. Vamos supor que vou colocar um tomatezinho aqui, ó. Certo? Então, eu vou colocar um tomate. Aqui você sempre procura aqui na tabela. Aqui tem a tucunduva, tem da IBGE, tem da Taco. E se tiver algum alimento também que não tem nessa tabela, você pode cadastrar esse alimento também. Observando sempre, quando for cadastrar o alimento, colocar certo, olhar no rótulo para poder colocar certinho quanto que tem de carboidrato, de lipídios, de proteína. Então, nós vamos colocar aqui esse tomate. Ah, nesse ovo mexido, eu vou colocar 30 gramas de tomate. Vou colocar aqui, ó, sei lá, 3 rodelas. 3 rodelas. Aqui você pode colocar, na medida caseira, de repente você pode colocar meio tomate, você pode colocar um pires, você pode colocar... aí a medida caseira vai conforme você achar melhor mesmo, certo? Então, aqui, ó, no café, nesse ovo mexido, a gente colocou o que vai ovo de galinha, o queijo e o tomate. Então, a gente pode colocar aqui, ó, dentro do ovo mexido, certo? Ó. Tá vendo que ficou aqui uns risquinhos aqui embaixo, dá pra perceber? Por quê? Porque tem coisas, tem alimentos dentro desse ovo mexido. Então, se a gente clicou aqui, ó, vai aparecer, ó, tomate, o queijo e o ovo de galinha. Só que esse paciente, ele, além de comer de manhã esse ovo mexido, ele também, ele consome vamos colocar aqui num grupo que ele consome um café com leite. Então, posso colocar aqui também, criar até um grupo, café, vamos lá, café, né, com leite. Incluir grupo. Aí eu posso colocar aqui, ó, ele toma um café, vamos procurar aqui, ó, café. Ah, quanto de café? 120, vou colocar 120 ml de café, 120, que seria, vou colocar aqui, ó, meia xícara, né? Meia xícara. É importante a gente cadastrar certinho aqui a medida caseira, porque depois vai sair na impressão, já sai certinho. Vou colocar também que ele toma leite. Quanto que ele toma de leite? Vamos procurar aqui na tabela o leite, o tipo de leite, né? Então, vou colocar aqui, ó, ele toma o leite, peraí, leite de soja não, leite de vaca desnatado, certo? Então, vou colocar aqui 120 ml também, que seria meia xícara. Então, ele toma meia xícara de leite e meia xícara de café, certo? Então, a gente pode colocar aqui também, ó, dentro do café, ó, ficou certinho. Então, no café da manhã dele seria, ele consome o ovo mexido e um café com leite. Ah, já vamos colocar aqui também que ele tem no café, passando o café da manhã, ele tem a colação. Então, vou criar até aqui, ó, vou colocar colação. Colar. Só um minutinho. Colação. Aí eu vou incluir o grupo, certo? Na colação desse paciente, ele consome uma fruta. Vou colocar aqui que ele consome uma banana, né? Para ele consumir uma banana. Quanto que pesa mais ou menos uma banana? 120 gramas. Seria o quê? Uma unidade. Seria uma banana só, certo? Então, a gente vem aqui, ó, dentro do colação tem a banana.
Nesse ovo mexido com queijo, a gente poderia colocar que ele consome, sei lá, um ovo mexido com queijo e junto aqui ele, vamos supor que eu esqueci de colocar um orégano, vai. Ah, ele também coloca orégano. Vou colocar aqui, ó. Então eu vou colocar o orégano. Ó, orégano, pode colocar orégano seco, né? Quanto de orégano? Ah, vou colocar bem pouquinho, umas 3 gramas, sei lá, uma colher de café. De café, certo? Esse orégano seco aqui, ele pertence ao grupo do ovo mexido, então a gente pode colocar aqui em cima, ó. Vem aqui, ó, coloca orégano seco. Aqui também você pode, como vai sair na impressão, posso colocar primeiro o ovo, depois eu coloco o queijo, né? Depois o tomate, ó, o ovo, queijo, tomate, depois o orégano. Fica tudo certinho. Agora a gente vamos salvar, né? Lembrando que tem que sempre vamos estar sempre salvando. Aqui, ó, se a gente olhar aqui, ó, carboidrato ficou com 34%, proteína 24% e lipídio 43%. Aqui, nós tínhamos colocado 30%, bateu certinho, ó, deu 29,79, que aqui pode ser 10% a mais ou 10% a menos. Então, sempre que tiver verdinho aqui, é que bateu esses 30% que a gente queria colocar. Se ficar vermelho é porque não bateu ainda. Só que aí a gente tem que pensar em outra coisa. Vamos ver na referência se está correto o carboidrato, a proteína e o lipídio? Vamos. Então, você vem aqui, ó, na referência. Vamos supor que nós vamos usar aqui a DRI. A DRI, ela é muito usada, né? As recomendações de percentual. Então, a DRI, o que a DRI está falando aqui, ó? A DRI está falando que para utilizar a proteína seria de 10 a 35% no cardápio. Aqui na nossa proteína está com 24%. Então, de 10 a 35 está correto. E o lipídio é de 20 a 35. Ah, meu lipídio aqui está com 43. Olha, ele passou bastante. Então, temos que acertar isso aqui, ó. E o carboidrato? Carboidrato seria de 45 a 65, ó. Nós estamos com 34%. Então, vamos ter que acertar aqui, ó, o carboidrato e o lipídio. Então, isso é muito importante na hora de fazer o planejamento de cardápio, acertar. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Então, nós temos que tirar um pouco desse lipídio, né, que está muito alto. Nós podemos observar aqui, ó, o que está bem alto aqui com lipídio, o que tem aqui, ó, lipídios, aqui no ovo de galinha, né, aqui também tá com queijo mussarela, tá com 10,8. Então, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir um pouquinho, aqui, ó, esse queijo aqui, ó, vamos colocar, sei lá, colocar 30 gramas só, vou colocar, sei lá, vou diminuir para uma fatia, ó, diminuir aqui já caiu para 39, só que ainda não tá certo, né, tem que cair um pouquinho mais. Então, o que a gente pode fazer? Diminuir um pouco, aqui você pode diminuir, de repente assim, diminuir um pouco do leite aqui, ó, sei lá, colocar 80 ml de leite aqui, ó, colocar 80 ml, colocar um copo pequeno, vamos ver quanto que caiu aqui, ó. Não, eu diminuí aqui, ainda ele tá com 40% aqui, certo? Então, essa parte aqui, ó, a gente tem que, de repente, esse ovo mexido com queijo, vou mudar, eu vou colocar um ovo mexido com queijo e vou colocar também junto aqui, ó, ovo mexido com queijo e pão integral, sei lá. Vamos adicionar um pãozinho aqui, ó, pra ver se acaba mudando um pouco, ó. E pão, digitei errado aqui, ó. Peraí só um pouquinho. E pão integral, certo? Então, eu vou colocar um pão. Vamos colocar um pãozinho ali integral. Vem aqui no alimento. Pão. Peraí.
Pão. Aqui, ó, pão de forma. Vai aparecer aqui todos os tipos de pães que tem aqui, ó. Então, a gente tem que procurar aqui pão... Ó, pão integral. Apareceu aqui, certo? Ah, eu vou colocar 2 fatias. Mais ou menos, cada fatia de pão tem 25 gramas. Então, eu vou colocar 50. 2 fatias. Certo? Só que esse pão aqui, ó, eu vou jogar aqui em cima. Certo? Então, vamos dar uma olhadinha agora como que ficou essas nossas referências, ó. É muito importante a gente ficar sempre de olho aqui, ó. A proteína de 10 a 15, então a proteína aqui tá com 21. Então a proteína agora... Não, eu tô olhando aqui no EMS. Então aqui, ó, a proteína é de 10 a 35, ó, a proteína tá correta. O carboidrato então tem que aumentar um pouquinho, o carboidrato que tá com 42 a 45. E o lipídio tem que diminuir um pouco o lipídio, certo? Então, vamos fazer isso aí. Então, coloquei aqui o pão integral, ovo de galinha, coloquei 2 ovos, né? De repente eu vou mudar esse queijo mussarela. Posso mudar aqui também, ó. Ao invés de usar o mussarela, eu posso colocar um queijo, esse aqui, ó, o cottage. Vamos colocar o cottage para ver, ó. Então, queijo cottage, eu vou botar 20 gramas. Posso colocar aqui 20 gramas, posso colocar um pedaço aqui, né, do queijo cottage. Um pedaço. Certo? Vamos ver se caiu um pouquinho aqui agora. Ó, tá com 29% de lipídio. Então, sempre olha aqui na referência, o lipídio é até 35, tá ok. Aqui, a proteína é de 10 a 35, ok. E o carboidrato de 45, olha, 45 a 65, ele ficou certinho. E aqui também, ó, passou, mas foi muito pouco, então, beleza. Nosso cardápio aqui do café da manhã e da colação tá correto. Então, eu posso salvar aqui. Se a gente olhar aqui nesse gráfico também, tá mostrando aqui, ó, laticínios, proteína 19%, fruta 28%. Então, se a gente dá uma olhadinha também aqui nesse gráfico, ó, tá mostrando carboidrato, lipídio e proteína do café da manhã. Quando a gente incluir o café e o almoço, vai aparecer aqui também, certo? Ah, vamos supor que eu quero colocar aqui o almoço. Então, você vem aqui agora no almoço, o almoço eu tinha colocado 20, é a mesma coisa. Ah, no almoço eu vou colocar grupo de alimentos. Se você não quiser colocar o grupo, você só coloca direto os alimentos. Eu acho mais fácil colocar o grupo. Então, vou colocar aqui no almoço, prato base. Prato base. Qual que é o prato base? Ah, eu vou incluir aqui no prato base o arroz. Arroz, eu posso colocar aqui o arroz branco, posso colocar arroz integral. Vou colocar arroz integral cozido aqui, ó. Então, a pessoa vai... no almoço ela vai comer, sei lá, 120 gramas de arroz. 120 gramas... qual que é a medida caseira aqui? Então, eu vou colocar aqui 1 colher de servir, ok? 1 colher de servir. Ah, eu vou colocar aqui também um feijão. Vou colocar aqui, ó, feijão. Vamos lá, feijão branco, aqui você escolhe. Eu vou colocar o carioca mesmo. Ah, quanto de feijão? Eu vou colocar umas 80 gramas de feijão. Vou colocar aqui a medida caseira, meia concha, certo? Vou colocar aqui, ó, meia concha de feijão. Aqui, você que coloca do jeito que você achar melhor. Então, vou colocar o arroz aqui e o feijão dentro do prato base, certo? Aqui, nós já sabemos que quando tem esse cisquinho, tem alguma coisa dentro desse grupo. Então, você vem aqui, ó, prato base, feijão e arroz, certo? Lembrando sempre de salvar, ok? Sempre olhando sempre aqui também, né, no lipídio, proteína e carboidrato, e olhando aqui também, né, na parte aqui de referência da distribuição. Certo, eu coloquei o prato básico. O que mais que eu vou colocar aqui no almoço? Ah, no almoço eu gosto de criar grupo porque eu acho que depois, quando você for imprimir, vai ficar bem mais fácil de visualizar. Então, nesse grupo aqui do almoço, eu já coloquei o prato base, arroz e feijão.
eu vou colocar aqui, por exemplo, uma proteína, né? A gente pode colocar uma proteína aqui. Então, ou podemos colocar como prato principal, que a proteína seria o prato principal. Então, prato principal, certo? Então, prato principal, escrito errado, né? Deixa eu acertar aqui, ó, prato principal. Incluir grupo, né? Então, prato principal, o que nós vamos colocar no prato principal? Ah, eu vou colocar aqui uma sobrecoxa assada. Vou colocar uma sobrecoxa. Sobrecoxa de frango sem pele assada. Quanto que eu vou colocar aqui? Ah, eu vou colocar, sei lá, umas 130 gramas. Então, vou colocar aqui que seria uma porção. Uma porção, ok? Tá aqui, ó, uma porção. Vou colocar essa sobrecoxa aqui dentro do grupo, certo? Lembrando sempre de salvar, ok? Ó, o almoço, prato base, arroz e feijão, prato principal, sobremesa de frango, assada. Ah, eu quero colocar aqui também agora uma guarnição. Ó, fica bem bacana. A gente faz assim, ó, fica mais certinho, guarnição. O que eu vou colocar aqui na nossa guarnição? Vamos ver? Não tá guarnição, tá errado. Então, guarnição. Vou incluir o grupo. Vou colocar aqui, ó, na guarnição, esse paciente comer, sei lá, vou colocar uma couve. Vou colocar uma couve. Colocar uma couve, couve cozida, né? Você pode colocar couve crua, fosse uma salada, então eu vou colocar uma couve cozida aqui, ó. Couve cozida, quanto que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar umas 80 aqui, 80 gramas, vou colocar uma colher de servir também, certo? Colocando aqui, ó, dentro da guarnição a couve. Agora eu vou criar aqui, ó, mais um grupo. Eu vou colocar aqui nesse grupo, para ficar completo o nosso almoço, já colocamos o prato base, arroz e feijão, prato principal sobrecoxa, guarnição couve. Vamos colocar aqui um grupo, uma salada, né? Uma salada é importante. Então vamos colocar uma salada nesse grupo. E aqui dentro da salada nós vamos incluir, vou fazer uma salada de alface, né? De folhas, alface, ó, alface crespa. Vou colocar aqui também pepino. Vou colocar aqui também um tomate. Então, vou colocar um tomate aqui. Vou colocar tomate cereja, pronto. Aqui, ó, eu venho aqui agora, que é importante a gente saber. Ah, eu vou colocar quantos de alface? Eu vou colocar 30 gramas de alface. 30 gramas de alface, vamos pensar que cada folha pesa mais ou menos umas 10 gramas, então vou colocar 3 folhas. Vou colocar aqui o pepino, vou colocar umas 40 gramas. 40 gramas, vou colocar aqui o meio pepino. De repente o pepino é pequeno, né? Meia unidade, aqui a gente coloca, meia unidade. Vou colocar aqui também o tomate cereja, vou colocar umas 30 gramas. Vou colocar 30 gramas, uns 5 unidades. Isso aqui, a medida caseira, se você não sabe quanto pesa, de repente, quanto que pesa 5 tomates cereja? Você tendo uma balancinha em casa, você vai, pesa o tomate, já toda vez que você for usar no seu cardápio, você já tem como referência quanto que pesa esse tomate. Pepino, é a mesma coisa. Isso aqui a gente tem que saber a medida caseira, muitas vezes pesando mesmo. Então, eu vou colocar aqui dentro da salada, ó. Vou incluir tudo dentro da salada aqui, ó. Quero que o alface venha primeiro, depois o pepino, depois o tomate cereja, certo? Vou colocar aqui também, para ficar bem completo, uma sobremesa. Então, eu vou criar um grupo aqui, ó. Sobremesa, certo? Porque até mesmo para você imprimir depois e mandar para o seu paciente, fica mais fácil dele entender o que é um prato básico, o que é um prato principal, né? Então, aqui na sobremesa, eu vou colocar aqui, vou colocar uma laranja.
como sobremesa. Lembrando que se algum alimento não estiver aqui na Tucunduva, IBGE ou aqui na tabela da TAC, você pode incluir esse alimento aqui no sistema, tá? Então, vou colocar uma laranja. Aqui você pode escolher também se a laranja é uma laranja pera, uma laranja lima. Eu vou colocar uma laranja aqui. E a laranja pesa quanto? Normalmente, dependendo da laranja, 120, 130, eu vou colocar 130, uma unidade, certo? Então, vou fazer o quê? Colocar a laranja dentro da sobremesa, ok? Eu acho que já ficou bom. Vamos ver. Aqui, ó, no almoço passou bastante. Deu 32% aqui. Então, o que a gente pode fazer? De repente eu posso colocar aqui, ó, no almoço. Eu vou até mudar aqui. Vou colocar 30% aqui no almoço. Deixa eu fechar aqui. Então, aqui no almoço eu vou colocar 30% e vou colocar aqui no lanche da tarde, que aqui já deu 110, né? Então, eu vou colocar aqui no jantar, por exemplo, vou mudar para 20. Aqui você pode ir acertando também. Mas mesmo assim, ó, nosso almoço passou, tá vendo? Tá com 32,26%. Então, a gente precisa ver o quê? Precisa diminuir um pouco, né? Eu vou diminuir um pouco a porção da sobrecoxa, né? Vou colocar 120 gramas aqui, ó. Ó, já bateu aqui. Só que nós precisamos saber também se aqui tá correto, ó. Vamos ver na referência, que é muito importante fazer, bater certinho. Olha, se a gente for pela DRI, então é 10 a 35 de proteína. Nossa proteína aqui, ó. Quanto que tá a nossa proteína? 32, certinho. E nosso carboidrato? Nosso carboidrato é de 45. Nosso carboidrato tá baixo. E nosso lipídio tá bom. Então, acho que a gente podia agora dar uma melhorada no nosso carboidrato, né? Nosso carboidrato tá muito baixo. Então, vamos mexer aqui para poder melhorar o carboidrato no arroz. O arroz está com 120 e o feijão está com 80. Vou experimentar colocar aqui, ó, 100 de feijão para ver o que a gente consegue aqui, ó, 42. Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Vou aumentar um pouquinho mais o arroz. 130. Então, aqui ainda tá faltando, certo? Então eu vou ter que diminuir, vou diminuir um pouquinho aqui o frango, a proteína, vou pôr 100 gramas de proteína. Olha, eu diminuí a proteína, que a proteína estava alta, então acho que eu consigo até diminuir um pouco o arroz. Isso aqui, ó, vai ser no dia a dia, você vai, conforme você vai usando o sistema, você vai pegando essa prática aqui, ó, de acertando, né, pra ficar certinho o cardápio. Então, vamos dar uma olhadinha agora na referência, que é muito importante. Vamos lá. Proteína é de 10 a 35, a proteína. Tá aqui a proteína, 10 a 35, tá ótima, né? 30%. Lipídio, 20 a 35, o nosso lipídio também, ó. Lipídio de 20 a 35 tá com 25, tá bom. E o nosso carboidrato, ó, seria de 45 a 65. Tá ótimo, né? Deu 45 e tá bom, porque... vamos pensar que esse paciente ele precisa diminuir um pouco o peso dele. Então vamos salvar aqui, ó. Certo? Bom, o lanche da tarde é a mesma coisa. Você vai no lanche da tarde, coloca certinho aqui o grupo, o alimento que você desejar. O jantar, ceia, a mesma coisa. Então, ó, vou ensinar vocês agora a fazer o quê? Vamos ver a impressão desse cardápio. Então, se você vier aqui, ó, imprimir, então eu posso imprimir aqui, ó, o cardápio completo, né, que seria a versão completa e a versão simplificada. Vamos ver o que aparece aqui na versão completa. Vai imprimir, vai mostrar aqui que você pode salvar também em PDF, que é importante. Bom, aqui, ó, apareceu os grupos, o que está dentro do grupo certinho aqui, a quantidade aqui, ó, que foi de... A quantidade que foi utilizada aqui, ó, de carboidrato, proteína, de lipídios, tanto do café da manhã e colação, quanto do almoço, porque nós não fizemos aqui o lanche da tarde nem o jantar. Então, se você fizer tudo completo, vai aparecer aqui certinho, ó. No final aqui ele vai mostrar, né, a ingestão diária de carboidrato, quanto foi 1,24 gramas,
de proteína, de lipídio. Isso aqui é muito importante, porque se você pega um paciente que tem problema renal, você tem que tomar muito cuidado mesmo, né, com a ingestão de proteína. Você tem que tomar muito cuidado com os alimentos que são inseridos no cardápio, certo? Então, aqui seria a versão completa. Essa parte aqui também, eu vou fazer um vídeo depois mostrando para vocês, que aqui ó, você pode colocar o logo da sua empresa, você pode colocar aqui também no final, no rodapé, que vai aparecer aqui o endereço da sua empresa, da sua clínica. Então você pode padronizar tudo isso aqui. Então agora eu quero mostrar para vocês a impressão de um cardápio simplificado. Aí você vem aqui, ó, versão simplificada. Porque essa versão simplificada seria bacana para mandar, para você entregar para o paciente, que o paciente não... Aqui, ó, na versão simplificada vai aparecer o quê? Somente a quantidade em gramas, né, ou ml, e a medida caseira, que vai aparecer aqui, ó. Por quê? O seu paciente não precisa saber, dependendo do paciente, né, você não precisa mostrar para ele quanto que ele está consumindo aqui de calorias, quanto que ele está consumindo aqui de proteína e de carboidrato também, entendeu? Então, vai aparecer somente isso mesmo. E o bacana também aqui dessa impressão, aqui, tanto da simplificada quanto a outra, que aqui, ó, deixa eu fechar aqui, que por exemplo, aqui a gente colocou, vamos ver aqui no colação. Aqui não vai aparecer esse Manu, não vai aparecer esse BGE, entendeu? Então, na versão de impressão, ele vai aparecer somente aqui, ó, pão integral Wikibold, né? Então, que ele é com chia e macadâmia, só isso. Aqui também, se você colocar um produto que está muito detalhado, que vai aparecer aqui nas tabelas, na impressão ele não vai aparecer, certo? O que eu quero mostrar também para vocês é essa parte aqui do planejamento de cardápio, tem muita coisa. Então, eu vou fazer um outro vídeo depois mostrando que a gente pode colocar aqui, ó, a receita. Você pode vir aqui, ó, e colocar a sua receita, coloca a sua receita direitinho aqui e você pode utilizar ela nos cardápios. A partir do momento que eu tenho aqui uma receita cadastrada e eu venho aqui é que não tem nada cadastrado aqui, eu dou aqui usar no cardápio, vou fazer um vídeo mostrando passo a passo, você consegue, na hora de imprimir esse cardápio, já vai aparecer no anexo do cardápio, né, a receita para o seu paciente. E essa parte aqui também de substituição simples, o que seria? Vamos pensar assim, o correto seria você, eu tenho um cardápio diário e tenho que mandar para o meu paciente uma substituição para ele ter desse cardápio aqui no café da manhã, por exemplo. Eu fiz aqui um ovo mexido com queijo, mas de repente eu quero que, como substituição, uma panqueca. O correto seria você fazer um novo cardápio aqui, ó, vir aqui, clicar aqui e fazer o quê? Cardápio de substituição, né? Substituir. Então você tem que vir aqui e fazer um cardápio de substituição. O correto seria... Vim aqui, peraí, não foi. Substituição. O correto seria você criar aqui, ó, um novo cardápio, substituição para ele. Mas, por exemplo, se eu já estou acostumada a fazer o cardápio, eu já sei direitinho quanto que tem cada, por exemplo, assim, quanto que vai dar de proteína, carboidrato, lipídio. Um exemplo aqui, na banana. A gente colocou a banana aqui na colação. De repente eu quero colocar substituição aqui, ó. Eu quero colocar, ao invés dele consumir uma banana, vai consumir, sei lá, um mamão, né? Na substituição. Posso colocar aqui, ó. Eu vou fazer aqui só essa parte aqui do mamão. Aí eu posso colocar aqui exemplo, ó. Uma fatia, ok? Dou salvar. Apareceu aqui um amarelinho aqui, por quê? Porque tem a substituição aqui, dentro da colação. Então, de repente, ao invés do café com leite, ele pode vir aqui e vai substituir por um exemplo. Eu já sei quanto que tem num café, no chocolate, por exemplo. Então, eu já posso até colocar aqui.
O correto seria a gente fazer um outro cardápio com substituição, mas quando você já sabe, aí você pode até colocar aqui, ó. Vou colocar aqui um chocolate quente. Vou colocar aqui não, vou colocar um chocolate, e aqui eu vou colocar, eu quero que seja utilizado um cacau, né? O chocolate vai ser cacau em pó, seria uma colher de café. Então você pode colocar aqui, ó, uma colher de café. E vou colocar, vou vir aqui, ó, acho que vai ficar melhor colocar aqui, ó, chocolate com leite. Aí vou colocar aqui chocolate com leite. Então, qual tipo de chocolate aqui, ó? Vou colocar aqui, ó. Chocolate, cacau em pó, uma colher de café. E vou colocar leite desnatado, um copo de 180 ml. Porque você tem que lembrar sempre que o seu paciente não sabe, muitas vezes não sabe dessas medidas. Ah, quanto que tem um copo? Um copo tem 180 ml, um exemplo, né? Às vezes ele não sabe, então sempre é bom a gente informar a medida caseira. Então, eu vou dar salvar aqui, ó. Aqui já apareceu, ó. Café com leite, e aqui a gente colocou dentro da substituição simples um chocolate com leite. Vamos ver na impressão como que fica, né? Você vem aqui, ó, vou dar salvar e vou imprimir. Vou colocar a versão simplificada. Ó, aqui apareceu substituição não possui cardápio, então não vai ter nada que imprimir, então tem que vir aqui no diário, que o diário tem. Vou dar imprimir aqui, ó. Quer ver? Só para mostrar para vocês como que ficaria essa substituição. Olha, aqui no ovo mexido com queijo e pão integral não tem nenhuma substituição aqui. Porém, aqui, ó, no café com leite, apareceu, ó, leite de vaca desnatado, né? 80 ml, um copo pequeno. Substituição, chocolate com leite. Seria chocolate, cacau em pó, uma colher de café e leite desnatado, um copo de 180 ml. Na banana, mesma coisa, ó, mamão, uma fatia. Então, aqui se tivesse uma receita aqui, vamos supor que a gente tivesse colocado aqui uma receita nesse ovo mexido e aparecer a receita logo aqui embaixo. Aqui no almoço não tem nada de substituição, então isso aqui é o que vai ser entregue para o seu paciente, certo? Então eu vou dar cancelar aqui, dar fechar aqui. Só vou mostrar para vocês, vamos supor que tivesse uma receita aqui nesse ovo mexido com pão. Eu vim aqui, ó. Isso aqui eu vou mostrar depois, passo a passo como faz, mas vou criar o nome da receita aqui, ó. Vou colocar nova e vou colocar aqui o nome da receita. Vou colocar, sei lá, panqueca. Panqueca proteica, um exemplo, certo? Panqueca proteica. Panqueca proteica. Então eu vou vir aqui, ó. Que vai nessa panqueca proteica minha? Vou dar salvar aqui, ó. Já vai aparecer o nome dela aqui. Ela vem aqui, ó. Ingredientes. Ah, eu vou colocar aqui. Vai um ovo, né? O que mais que vai? Ah, vai aveia. Duas. Aí é o jeito de que você vai colocar aqui a receita. Você pode colocar do jeito que você quiser. 2 colheres, né? De aveia. E aqui você vai colocar todos os ingredientes. E o modo de preparo, sei lá, bater tudo. E aqui você vai colocando certinho. Ok? Aí eu vou dar salvar. Eu tenho essa receita salva. Vou vir aqui. Salvei. Aqui, se eu não for fazer mais nada, eu dou cancelar. E vamos supor que eu quero, nesse ovo mexido aqui, eu quero colocar essa minha receita. Tá vendo que apareceu aqui a panqueca proteica? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou dar usar. Aqui, ó, ficou amarelinho. Por quê? Porque aqui tem a receita. Aqui não tem substituição, mas tem receita. Agora eu vou mandar imprimir para vocês verem como fica. Então, eu vou dar imprimir, versão simplificada, imprimir. O que nós vamos ver aqui, né? Tem que aparecer agora a receita. Olha, tá vendo aqui, ó?
ovo mexido com queijo e pão integral. Ver receita. Aqui não tem a substituição. Eu poderia até colocar aqui, né, uma substituição também de panqueca, alguma coisa assim. Mas esse aqui, ó, esse ver receita seria do meu ovo mexido com queijo e pão integral. Então seria isso, na verdade, tá vendo? Ele até apareceu aqui, ó, receita, ovo mexido com queijo e pão integral. Certo? Então você pode vir aqui salvar ou dar cancelar. Então, eu vou vir aqui na receita porque eu criei aqui como panqueca proteica, né? E na verdade aqui seria o ovo mexido. Então aqui eu posso pegar aqui, ó, e posso remover ela, não tá certa, né? Eu posso remover e fazer, se você quiser remover, você pode vir aqui, remove também, ó. Agora não aparece mais. E é a mesma coisa, aí eu venho aqui e vou criar uma nova receita, né? Ovo mexido, que eu criei a receita errada. Qual que é o ingrediente do ovo mexido? Sei lá, 2 ovos, queijo. Modo de preparo você coloca aqui como ele é feito, dou salvar. Né? Já tá aqui o ovo mexido. Eu quero usar esse ovo mexido aqui, ó. Porque aí quando o seu paciente receber esse cardápio aqui, ó, então já vai aparecer aqui, ó. Vamos imprimir, né? Versão simplificada, já vai aparecer aqui, ó. Como que ele tem que fazer esse ovo mexido? Ovo mexido com queijo e pão integral. Ver receita lá. Ovo mexido. Ingrediente: 2 ovos, o queijo e assim por diante, ok? Essa tela aqui da parte de receita, substituição ou salvar na base, eu vou fazer um vídeo explicando como usar, mais detalhado, certo? Aqui também vou dar uma passadinha rápida aqui, ó. Seria a distribuição de macro e micro, né? Aqui seria o que? Aqui tudo que foi feito, utilizado no cardápio aqui no diário, vai aparecer aqui, ó. Então, quanto que foi utilizado de gordura polissaturada, saturada, monossaturada. Aqui também tem tudo aqui, ó, vitaminas que foi utilizado, né? Qual que é a recomendação. Então, aqui nessa parte aqui tem os gráficos que mostram certinho, né? Tudo que foi utilizado aqui. Essa parte aqui de exames também, ó, que você pode pedir fazer pedido de exame, sei lá, um exame de sangue, né, de rotina. Aí você pode salvar aqui. Essa parte aqui também depois eu vou detalhar melhor, que você pode fazer o pedido aqui, mandar imprimir. A parte de receituário médico também, ok? Para esse vídeo aqui não ficar muito longo, eu vou encerrar. Antes disso, ó, já tá salvo esse paciente teste aqui, vai aparecer todos os pacientes aqui. Para você voltar no paciente é só vir aqui, ó, paciente teste, vir aqui na consulta, né? Vem aqui no planejamento de cardápio, já tá tudo aqui, ó, tudo certinho aqui, ó, tá vendo? Então aqui eu posso depois colocar substituição e fazer o que você precisar aqui. Então, por hoje é isso que eu queria mostrar para vocês, que foi uma introdução rápida, e eu vou fazer depois passo a passo de como a gente colocar certinho a receita, salvar na base e todas as outras funções do sistema. Agradeço muito e é isso. Logo nos veremos novamente. Tchau.